Nesse exercício, nós temos algumas peculiaridades. A primeira é que o objetivo do exercício é para achar a tensão dessa fonte para que nesse ramo tenha uma corrente de 4 amperes. Para facilitar a resolução do exercício, eu redesenhei esse circuito e aí ele virou esse circuito aqui de baixo. Para fazer isso, eu posso, por exemplo, colocar esses ramos aqui, ó, esse fio para cá. E aí o que eu fiz? Eu peguei essa resistência e coloquei aqui junto. Você está vendo aqui? Os nós continuam o mesmo. Coloquei essa resistência de 4 aqui embaixo para cá. E essa resistência de 4 eu coloquei aqui. E agora eu preciso ligar os nós que antes eles estavam ligados. Então eu preciso ligar eles novamente. Então eu coloquei um fio daqui para cá e um fio daqui para cá. Então aquele circuito que antes era bem estranho, agora ficou muito mais fácil de visualizar. Aqui eu comecei pela simulação do circuito para mostrar isso. E outra coisa, eu posso provar que eles continuam iguais, que por exemplo, a corrente que passa nesse ramo é 4 amperes, que era o que ele tinha pedido no exercício. Aqui também é 4 amperes. A corrente nessa resistência de 2 ohms, ali ó, é 16 amperes. E aqui embaixo também. Como eu não tinha aqui a tensão na fonte, eu fui testando várias tensões até encontrar a tensão certa, só para fazer simulação. Mas agora eu vou mostrar como é que faz o cálculo para você descobrir a tensão correta, sem ficar tendo que chutar várias até acertar. Então aqui está o circuito redesenhado já, e essas 4 amperes aqui de corrente é a condição imposta no exercício. Bom, eu vou fazer como em todos os outros exercícios e vou arbitrar as correntes que faltam. Já arbitrei as correntes e dei um nome para cada uma delas. Essa corrente aqui é 4 amperes porque nesse ramo é obrigatoriamente 4 amperes segundo o exercício. Então, as correntes conhecidas são essas 4. Para resolver o problema, eu preciso de resolver essas 4 correntes e para isso eu preciso de 4 equações. Então, eu vou pegar duas equações das malhas, então vai ser essa malha e essa segunda malha. E também vou pegar duas equações dos nós. Por fim, para descobrir a fonte em si, eu vou pegar a equação dessa malha e vou resolver separado. Então, relembrando os passos, vou pegar 4 equações porque eu tenho 4 correntes conhecidas. Então vão ser duas dos nós, duas das malhas e eu vou pegar uma última equação para resolver essa fonte separadamente. O nó que eu vou pegar esse primeiro nó aqui, que ele é bem grande. Por que isso tudo aqui é o nó? Isso tudo aqui é o nó porque, como já tínhamos visto anteriormente, no início do problema esses dois pontos eram juntos. E como aqui não tem nenhum elemento, não tem nenhum componente como a resistência, aqui é o mesmo nó que aqui. Aí o segundo nó que eu vou pegar pode ser esse aqui, ó. Poderia ser esse também, mas eu vou pegar esse e esse. E aí as malhas são essa e essa. Agora eu posso escrever a equação dos nós e das malhas também. Agora eu tenho a equação para os dois nós e posso descobrir a das malhas. Como nos exercícios anteriores, para descobrir a equação das malhas eu preciso definir o que é positivo e o que é negativo em cada um desses elementos. Então, onde a corrente entra é positivo, onde a corrente sai é negativo, porque ela entra no potencial maior, ela vai passar aqui na resistência, vai ter uma dificuldade e vai diminuir o potencial dela. Já na fonte, o traço menor representa o negativo e o traço maior representa o positivo. Então aqui vai ter um aumento de potencial. Ele está no potencial menor e aí, quando passa na corrente ele aumenta o potencial. Seguindo o mesmo passo aqui para as outras resistências é positivo na entrada, negativo na saída. Agora eu posso escrever a equação das malhas. Vamos começar por essa. Aqui nesse sentido que eu arbitrei para análise, no sentido horário, eu tenho essa resistência aqui, que ela vai do menos para o mais, então vai ficar mais 8/3, e nesse sentido aqui vai do mais para o menos, então vai ficar menos 4 vezes 4, que é 16. E o mesmo passo eu vou fazer para a segunda malha. Aqui eu tenho as 4 equações necessárias para resolver essas 4 correntes. Como eu já obtive direto a I3, eu poderia resolver por substituição. Substituiria o I3 aqui, e aí eu teria o I4. Depois eu teria I4 e I3, poderia substituir nessa equação os dois, descobriria o I2. E por fim eu substituiria o I2 e o I3 para descobrir I1. Mas para seguir o esquema aqui que eu estou fazendo na série inteira, eu vou resolver de forma matricial também.
Por fim, falta escrever mais uma equação que eu tinha falado no começo, que é a equação para essa malha, para que no final a gente descubra qual é a fonte. Então eu vou escrever essa equação para essa malha e vou deixar ela separada. Então é essa equação que eu vou usar para descobrir qual que é a tensão na fonte. O próximo passo é escrever esse sistema de forma matricial e aí depois eu vou resolver ele no Matriz Calc. Eu escrevi o sistema de forma matricial e nos outros vídeos eu explico melhor como faz isso. Então aconselho que assistam todos os vídeos dessa série de exercícios. Passando agora esse sistema para o Matriz Calc e resolvendo ele. Aqui eu obtive a solução para cada uma das correntes e agora eu posso reescrever essas correntes ali no material e depois substituir na equação para descobrir qual a tensão na fonte. Aqui nós temos as respostas às correntes, porém o exercício não acaba aqui, porque o objetivo final do exercício era descobrir a tensão na fonte. A equação é Vs menos 4 e 2 menos 2 e 1. Então eu vou substituir 2 e 1 nessa equação. Então, a resposta desse exercício é 72 volts. A fonte deve ter 72 volts para que no último ramo haja uma corrente de 4 amperes. E aí eu vou mostrar aqui no Falstad agora que é exatamente isso que acontece. Aqui nesse circuito eu provo que a tensão é de 72 volts para que a corrente aqui nesse último ramo seja de 4 amperes. Ali embaixo ele mostra 4 amperes. A mesma coisa para o circuito inicial, antes de redesenhar ele. Aqui também temos 4 amperes e a fonte é de 72 volts. Eu posso ainda mudar a tensão dessa fonte, eu clico duas vezes nesse ramo, e aí aqui eu vou colocar, por exemplo, 80 volts. Quando eu coloquei 80 volts aqui, a tensão foi para 4.44. Então, realmente, aqui influencia. E aqui tem que ser 72 volts para que aqui seja 4 amperes. Agradeço a todos que assistiram. Deixem um gostei, se inscrevam no canal e assistam os próximos vídeos.